Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como sempre, uma mensagem do livro Otimismo Todo Dia, de Lorival Lopes. Em tudo, guarde equilíbrio. Diga assim: quero guardar em primeiro lugar o meu equilíbrio e bom senso. Todo acontecimento é secundário, se assim eu considerar. É a minha consideração, o meu enfoque e valorização que dão intensidade ao que sinto ou quero sentir. Pela minha apreciação, um problema grande é reduzido ao mínimo, como um monte que, visto do chão, é volumoso, alto, mas, olhando de um avião, é insignificante. O acontecimento depende do ângulo em que é observado. Nenhum problema pode ser grave. O que está em mim é maior do que tudo, é Deus. O motorista torna mais cuidado quando sabe que ser o carro de alto valor. O Maurílio vai fazer a prece inicial para nós. Vamos todos aproveitar já esse ambiente de paz, de harmonia. Aproveitar que foi preparado desde manhãzinha, né, para essa reunião de hoje. Vamos acalmar o nosso coração, asserenar nossos pensamentos e agradecer a Deus, nosso Mestre Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesse plano. Obrigado, Deus, por essa oportunidade de também estar aqui nessa casa de oração e que o Senhor nos envolva com essa vibração, que esses fluidos benéficos e que o amor de Cristo esteja em nosso coração. Que essa semana seja uma semana abençoada, repleta de paz, harmonia, e que a gente possa sair daqui bem melhor do que chegamos. Que possamos entender a palestra de noite, dessa noite, os ensinamentos. Que Jesus nos conforte, nos apoie, e que siga conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. E a palestra de hoje é com a nossa amiga, nossa irmã lá de Rio Verde, né, Eliane Ribas. O tema é Evangelho segundo o Espiritismo, Origem e Estrutura. Seja bem-vindo, que Deus abençoe. Boa noite a todos. Hoje o boa noite está bonito, né? Foi bonito. É uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui novamente. Gratidão pelo convite. Que nós possamos estar sempre unidos junto com Jesus e que essa noite seja serena, tranquila, que nos envolva em muita calma. O tema é complexo, mas foi o pedido e a gente vai tentar trazer para que a gente possa trabalhar um pouquinho, certinho? Só vou pegar mais uns papeizinhos, porque hoje precisa de cola. Não tem jeito, não. Nos foi pedido para que a gente trouxesse alguma coisa sobre o Evangelho. Mas antes eu gostaria de fazer pergunta, posso? Eu não sei por que me mandaram subir e eu prefiro ficar lá embaixo. Porque daí eu levava o microfone e aí brincadeira. Quem faz o Evangelho no lar? Olha que maravilha, bastante pessoas fazem o Evangelho no lar. Maravilhoso, né? Isso é uma bênção, não é um ritual, é uma bênção, é uma misericórdia divina para todos nós. E como é que a maioria faz o Evangelho aqui? Quem faz, diz para nós. Como é que faz? Que tipo de livro que lê e como que lê? O Evangelho. Como é que você faz? Faz sequencial? Mais alguém faz sequencial? Que maravilha! Nossa, isso é raro. A maioria, quando faz o Evangelho, isso quando faz outros livros, que todos são bons também, abre o acaso, né? É ou não é? Quando a gente está sofrido, a gente às vezes pede socorro para a espiritualidade, faz uma oração e abre o Evangelho. E aí parece que vem algo assim que acalma, né? Não é? Já passaram por essa experiência?
Parece que ilumina o caminho. Não modificou o problema, não. Mas parece que iluminou mais e a gente enxerga melhor o caminho para a gente seguir, não é assim? Então é importante, sim, a gente, quando precisar, abrir o acaso, porque aquela mensagem vai trazer exatamente essa serenidade que a gente precisa. É importante. Mas, pelo que eu vi aqui, muitos estão estudando sequencial. Então, é exatamente isso que nós vamos trazer hoje. Essa palestra é assim, copia, cola. Vocês já ouviram falar nisso? Copia, cola, né? Lá no tempo de antigamente, a gente às vezes copiava do coleguinha e colava na prova, né? Então é mais ou menos isso. Ela está muito baseada em um estudo do Saulo César Silva, Nilza Pelardi, Haroldo Dutra Dias e por aí vai. São pessoas que detêm um pouquinho mais de profundidade, né, no conhecimento e que estudam essa realidade. Então a gente vai trazer sim essa estrutura. Será que Kardec pensou em alguma estrutura para montar o Evangelho? Vocês pararam para pensar nisso? Será que tem estrutura? Será que tem um porquê? Como? Quando? Para que será que ele trouxe o Evangelho? Alguém parou para pensar? Porque o Livro dos Espíritos a gente já sabe, né? Por que chegou? Parece que não é o Livro dos Espíritos. Mas ele nos chegou porque nós estávamos começando a nos preparar emocionalmente como seres humanos, e aí chegou o momento de trazer novos esclarecimentos. Todos já existiam, mas aí veio uma nova visão, né? Então vamos lá? Aí se vocês quiserem fazer pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Vamos tentar entender o processo. Isso aqui eu vou trabalhar bem rapidinho, só para que vocês tenham uma noção. Tenho ainda muito que vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isso Jesus falou lá há 2000 anos, né? Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, Jesus. Então, ele já tinha dito que se ele trouxesse todo o ensinamento, todo o conhecimento, nós não estaríamos prontos. Quer ver? Imagina ensinar cálculo integral diferencial para uma criancinha lá do ensino. Não dá, né? Ou então a teoria da relatividade de Einstein. Não dá, né? Não dá, o cérebro não dá conta. Então Jesus não podia falar dessa maneira. Aí depois veio Kardec e diz assim: as palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Então, as palavras de Jesus eram verdade lá quando ele esteve conosco, são verdade hoje, daqui a 1 bilhão de anos será a mesma verdade, e não somente aqui na Terra, em todos os multiversos. Isso é interessante. Isso é muito interessante. É em tudo quanto é mundo que o Pai criou, essa verdade é absoluta. Será eterno o seu código moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino. E aí a gente pega Emmanuel. Eu devia ter colocado o Chico junto, porque, né? Sem Chico não tinha Emmanuel. Mas, vai lá. O Espiritismo sem o Evangelho pode alcançar as melhores expressões de nobreza. Ou seja, a área científica, a área filosófica é maravilhosa. Mas, lembra? Toda vez que alguém falar alguma coisa para vocês e respirar, e dizer assim, mas, contudo, todavia, porquanto, ela vai desdizer tudo, né? É assim, mas não passará de atividade destinada a modificar ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. Então vamos imaginar que se a doutrina espírita fosse só ciência e fosse só filosofia, ia sumir, como tudo o que vai sumindo na Terra. Ele foi bem profundo, né? Concordam? Então vamos para frente. O Evangelho, segundo o Espiritismo, origem e estrutura.
Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos e ele estava muito cansado. Porque já imaginou? Trazer algo novo, com uma novo não, mas algo renovado, com uma profundidade. Ele deve ter enfrentado muitos problemas. Aqui nessa casa, vocês enfrentam problemas? Tem problema? Tem problema financeiro? Tem problema de relacionamento? Então, não era diferente. Kardec também enfrentou, porque não foi fácil tudo que ele fez, né? Então ele estava cansado, mas ele estava num projeto maior. E aí ele, em agosto de 1863, ele questiona a Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Espíritas e outras, para médiuns, né? E dizer assim, se aquele projeto que ninguém sabia do que ele estava fazendo, se aquele projeto estava na ordem divina. E aí foi dito para ele que sim, que aquele projeto terá uma considerável influência, pois todas as questões que ele traria seria de benefício muito grande para cada um dos seres humanos da Terra, mas também para as nações. E que ele fez muito bem em não escolher os milagres de Jesus, porque ele não escolheu, né? Ou vocês viram algum milagre lá no Evangelho? Tem não, né? Não trouxe também aquelas questões, Jesus nasceu dia 25? Ah, não. E aquelas coisas, não trouxe. Ele ficou com a questão moral. Ah, então ele deixou de estudar isso? Não. Aonde que está essas questões? Na Gênese. Na Gênese está lá. Então, eles trazem que isso vai ajudar muito. Então, vai lá. Ele tinha trazido o Evangelho. As pessoas estavam encantadas. Foi um dos livros que mais vendeu na Terra. Sabiam disso? Assim, em questões de 15, 20 dias, vendeu milhares de exemplares. Porque foi uma coisa assim encantadora. E aí ele estava cansado. Como ele ia fazer um novo projeto, disseram para ele que ele precisava descansar. E ele era teimoso. Ele era bem teimoso. Aí mandaram ele para o litoral da França, Saint Andrés. E lá ele ficou alguns meses, só ele. Porque ele precisaria ficar sozinho. Porque era tão sério que ele iria trazer, que ele precisava ficar sozinho. Ele, a sua essência, os espíritos que estavam o guiando. Inclusive um deles, o Espírito de Verdade. Tranquilo? Então vamos lá. Origem do Evangelho, você já sabe. Quando que nasceu? Na questão 614. Agora essa maluca vai ficar me perguntando número de questão, né? Alguém sabe que questão que é essa? Alguém sabe? Não? Não? Uai, não tem estudo de doutrina espírita? A cabeça não está boa, né? A cabeça é boa, o problema é que a gente enche de coisas aradas, né? A cabeça é maravilhosa, mas a gente põe muita coisa na cabeça. Enfim, aí ele estava com aquele projeto. Aí ele pensa assim, lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, ele queria saber como que podia entender a lei natural. Porque tudo é lei natural, não é? É ou não é? Tudo é lei natural. Qualquer lei, se eu pegar esse microfone e soltar aqui, aí eu vou ter que pagar, né? Vai cair, porque tem a lei da gravidade. Então, eu pergunto, como entender essa lei natural? Aí os Espíritos vão dizer assim para ele, que a lei natural é a lei divina, porque tudo no universo, nos multiversos, tudo é criado por Deus. O dia que o João de Barro resolve fazer a portinha da casinha dele virado para o lado que o vento não vem, é porque está na lei divina do instinto. Vocês viram que interessante? Então, o dia que eu resolvo casar com o abençoado meu marido também está na lei divina de afinidade, não é? Ou da esposa, não está? Ou estou doida? Está tudo certo, gente.
E essa lei, os Espíritos vão dizer para ele assim, que essa lei é a única que leva o homem à felicidade. Se a gente não segue essa lei, a gente é infeliz. E se a gente segue a lei, a gente é suave. Quer ver? Se vocês ultrapassarem um sinal vermelho, o que vai acontecer? Tem certeza? Viu? Depende, vai depender. Porque vai que ninguém está passando do outro lado. Pode ser que aconteça um acidente. Então, não está vindo ninguém, eu faço assim, né? Acelero e ultrapasso. Aí eu penso assim, aqui não tem um deflagrador eletrônico de velocidade, nem... Então eu vou passar. Aconteceu alguma coisa comigo? Podia ter acontecido, mas não aconteceu. Só que com a lei divina a gente pode fazer isso? Não, gente, não tem jeito. Com a lei, ou a gente segue, ou a gente sofre por não seguir. Então, na questão 614, é isso aí, ó. Certinho? Aí vem a próxima questão. Vocês já vão entender por quê. Então, existe uma lei, e essa lei me leva à felicidade. Ou leva todo mundo à felicidade. Aí vem a questão 621. Aí eles perguntam, aonde que está escrita essa lei? Kardec pergunta, né? Na consciência. Deus pegou uma pena, né? Escreveu dentro da gente. Então está ali, está dentro da gente. Então a gente vai pensar assim, então existe uma lei. E se essa lei está dentro de mim, porque eu posso aprender essa lei? Vai ficar fácil, não vai? Mas a gente é diferente, não é? Você pensa diferente de mim. Cada um pensa diferente. Então, cada um pode interpretar a sua maneira. Mas está escrito. Eu não posso dizer que eu não sei. Aí eles vão responder que está escrito e na consciência. Viu? Vocês estão reaprendendo. Aí mais um pouquinho. Na 625, essa eu tenho certeza que todo mundo sabe. Não. Viu? Não podia estar lá embaixo? 625. É a única que eu sei de cor. Então, Kardec pensou assim. Então, existe uma lei. A lei está escrita dentro de mim. Mas eu não consigo saber direito, então eu preciso de um professor, não preciso? Aí ele já foi perguntar direto assim. Qual o modelo mais perfeito que a humanidade poderia ter? Modelo e guia. Então Kardec já queria saber qual que era o melhor. Qual que é a resposta, gente? Jesus. Olha que coisa boa. Jesus. Aí então a gente está muito bem. Quer ver? Nós temos a lei. A lei está escrita dentro de nós. E teve um professor. Aí a gente vai pensar assim, mas vocês estiveram junto com esse professor? Vocês assistiram às aulas dele? Será? Assistiram? Talvez, né? Pode ser que sim. Mas eu acredito que se eu estivesse lá, eu estava preocupado com outras coisas. De preferência procurando pedra. Ou qualquer coisa, né? Para tirar. Se não devia. Né? Então, ou então, estava lá, mas não queria nem saber. Eu dei um jeito de matar a aula. Hoje em dia não se fala mais isso, né? Veja só como evoluiu, hoje não se mata mais a aula. Mas não matava a aula. Aí a gente fica preocupado assim. Nossa, eu tenho a lei. Está escrita dentro de mim. Tenho um bom professor. Mas eu não fui na aula, eu não me lembro. E aí, então, o que eu faço? Sempre tem alguém que é estudioso, que senta aqui na frente e que anota tudo. Tem ou não tem? E aí a gente pede assim, meu amigo, a gente dá uma de doido assim, né? Você podia me emprestar para eu poder saber da matéria? E não é que teve 27 caderninhos que foram anotados principalmente por 4 pessoas? Depois teve mais, né? Do que eu estou falando? Do Evangelho de Jesus, Novo Testamento, né?
certo. Ficou fácil agora, gente. Ficou muito fácil. Ficou muito fácil. Aí Kardec pensou assim: ah, não. Então tem a lei. A lei está dentro de mim. Teve o melhor professor. Eu tenho as anotações. Para que precisa de doutrina espírita? Para que os espíritos precisam vir? Parar para pensar nisso? Para que precisaria doutrina espírita? Tem lógica? Aí a resposta dos espíritos é essa, ó, questão 627. Deus, desde que Jesus ensinou as verdadeiras leis, qual é a utilidade desses espíritos trazer tudo de novo? A resposta é: Jesus utilizou de parábolas, de símbolos. Lembra lá do começo que as pessoas não sabiam entender? E nós interpretamos a nossa maneira, equivocadamente, e esquecemos dessas leis. Pronto, resolveu o problema. Olha só. Surgiu o Evangelho, gente. Foi aí que Kardec pensou assim: opa, eu preciso trazer as máximas de Jesus. Eu tenho que colocar uma religação entre a doutrina espírita e as máximas de Jesus. Por isso que ele escolheu Jesus. Porque ele poderia ter escolhido Buda, não? O budismo não podia? Mas por que ele escolheu Jesus? Lembra da questão 625? Qual é o tipo mais perfeito que Deus deu à humanidade? Jesus. Assim nasceu o Evangelho. Agora que vai ficar difícil. Tá difícil? Não? Essa imagem. Alguém poderia sugerir o que será que é isso, meu Deus? Pessoal lá do fundo. Senão vão dormir. O que é isso aqui? Eu imagino que é isso que estava na cabeça de Kardec quando ele resolveu montar a estrutura do Evangelho. Estão vendo? Aqui tem uma base, não tem? Tem ou não tem? Se não tiver essa base, aqui fica tudo solto. E aí depois é um degrau, outro degrau. Um degrau vai depender do outro, não vai? Vocês estão vendo isso aqui? Foi difícil achar essa imagem. Não é parecido com isso? O que é isso? Uma galáxia. Que é a mesma coisa, tem uma base que dá toda a estrutura e aí tudo gira em redor. Mas tudo volta para o mesmo ponto. Segundo Nilza Pelar e toda essa turma, o Saulo César, é mais ou menos assim que o Evangelho é. Por que ele é assim? Por que ele pensou nisso? Porque ele era um professor e tanto. Kardec, estou falando. Vamos lá? Podem perguntar. A introdução. Ele vai dizer, na introdução, que todas as máximas que ele colocou ali no Evangelho, elas estão organizadas de um método, que cada uma depende da anterior. Lembra da escada? Então, o capítulo 2 vai depender do capítulo 1, o 3 do 2 e do 1, o 4, e assim vai. Até quantos capítulos tem o Evangelho? Quem chuta? 28. 27 são os caderninhos dos apóstolos. 28 é o Evangelho. Vocês já leram tudo? Aonde que está o Pai Nosso lá no Evangelho? Ah, é maravilhosa a explicação. Maravilhosa a explicação. É que a gente não para pensar. Então vai lá, na introdução. Então ele fez as bases, gente. Capítulo 1. Está dando para ler lá no fundo? Dá? Eu tinha que colocar tudo junto, por isso ficou pequenininho, mas não se preocupe, depois a gente organiza isso. Não vim destruir a lei. Porque Jesus vai dizer para as pessoas assim:
Eu não vim destruir a lei divina e nem a lei mosaica, não. Eu vim dar continuidade. Eu vim dar explicação. Eu vim trazer a chave. Não está lá no Evangelho? E isso é a base para o próximo. O meu reino deste mundo. Que mundo que é, gente? Que mundo que é o reino de Deus? Será? Essa é uma pergunta capciosa. Onde está o reino de Deus? É aqui dentro, ó. É aqui dentro que está o reino de Deus. É dentro de nós, dentro das criaturas. Eu não vim destruir a lei. E o meu reino não é deste mundo. Próximo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Quer ver? Tem um espírito ali fora que está dizendo que 2 pessoas vão morrer hoje à noite. Será que é verdade? Não, brincadeira. Mas imagina que um de nós tropece e volte para casa. Volte para casa hoje à noite. Para onde que a gente vai? Para onde que nós vamos? Não, umbral a gente já está. Nós estamos no plano espiritual. A gente vai para uma morada espiritual. Eu tenho certeza que a maioria gostaria de ir para o nosso lar, né? Lá em Rio Verde tem um pessoal que diz assim: eu queria tanto um puxadinho no nosso lar, de preferência com a janela voltada para o mar, lá no Rio de Janeiro. Que brincadeira, né? A colônia espiritual situada aqui na região chama Caminho de Luz. Belíssima, belíssima. Belíssima. Então, se a gente tiver merecimento e não ficar no umbral muito tempo, a gente vai morar um tempinho lá no Caminho de Luz. Que coisa mais linda, né? Então, ou então outros mundos físicos, né? Outros planetas, em Júpiter, em Marte, por aí vai. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Está falando do quê? Reencarnação. Isso não é base da doutrina espírita? Da onde que vem tudo isso? Da onde que Kardec trouxe isso, gente? Do Livro dos Espíritos e da Bíblia. Só que na Bíblia está de uma maneira simbólica, por parábolas. Tanto que Nicodemos não entendeu por que ele tinha que nascer, entrar dentro do ventre da mãe dele. Então vamos lá. Por que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ajuda a entender? Porque a gente estuda ele nessa base aqui, ó. Porque como é que eu vou entender uma criança que nasce com disfunções cerebrais gravíssimas, se eu não sei e não entendo que existe uma lei natural que chama reencarnação, nascer de novo? Agora, se eu sei disso, não fica mais fácil? Fica? Viu que coisa mais maravilhosa? A base é boa? Ou não é? Ótimo, vamos para frente? Ótimo, agora vai ficar complexo. Aí ele vai entrar dizendo assim: então vocês já sabem a base, já sabem aonde que vocês precisam colocar o pensamento, o sentimento, porque aí ninguém vai enganar vocês, sabia? Porque se a gente entender essas 3 aqui, ó, essas 4, ninguém vai enganar a gente. Tá forte. Aí ele vai começar a trabalhar os próximos capítulos. Qual que é o 5º capítulo do Evangelho? Eu tenho certeza que você sabe. Qual é o 5º capítulo do Evangelho? É alguém que estuda. Olha que maravilha. Ah, não. Alguém está aflito hoje? Alguém está aflito hoje? Bem-aventurados os aflitos. Todo mundo é aflito aqui na Terra?
Ansioso, briguento, raivoso e por aí vai? Não é? Eu duvido que vocês não tiveram um problema hoje. Não tem, não existe. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então agora vai começar a redenção. Para que serve o Evangelho? Para a redenção nossa. Mas eu preciso ler, eu preciso entender, eu preciso trazer para a minha vida. Senão vira um livro que era melhor ficar na prateleira. Eu preciso entender isso. Então vem a redenção individual. Aqui eu vou passar mais rápido, gente. Aí Kardec pensou assim, na questão 170. O que se torna um espírito quando vence todas as encarnações? Espírito puro, bem-aventurado. Ficou fácil. Aí ele foi lá no Evangelho, trouxe as bem-aventuranças. Não trouxe? Qual que é a primeira? No Evangelho, segundo o Espiritismo, é bem-aventurados os aflitos. Todo mundo é aflito? É aflito? Pessoal lá do fundo, aflito? Tem quem não seja. Mas aí ele vai trazer assim, você está aflito? Tem alguém que vai te consolar. Cristo é o consolo. Dever de casa. Não tem como ter dever de casa. Vocês vão chegar em casa, vão pegar o Evangelho e vão ver se isso tem lógica. Se não é assim. Que ele encadeou as máximas, uma dependendo das outras. E aí depois vem os bem-aventurados os pobres de espírito, até do capítulo 5 ao 10, bem-aventurados os misericordiosos. Não está subindo? Você não está crescendo? Quando você é misericordioso, é porque você já doou o teu coração para alguém. A tua redenção está melhor? Faz assim, ou faz assim. Redenção individual, do capítulo 5º ao capítulo 10º. Então é isso aqui que eu preciso fazer para ser um espírito puro, bem-aventurado? Porque a última bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, né? Certo? Aí ele vai explicar, então como é que eu vou fazer isso? Afinal de contas eu quero ser feliz. Tem jeito? Qual é o método? Qual é a maneira? Aí ele vai trazer do capítulo 11 ao 17. Vai lá. Para eu conseguir chegar a ser um espírito bem-aventurado, a primeira coisa eu preciso me amar. Amar o próximo. Simples assim. A gente se ama quando diz sim para todo mundo? A gente se ama quando diz não para todo mundo? Então, e aí vai, né? Aí dá um pulinho nessa escada. Lembra da escada? Dá um pulinho. Agora eu já me amo. E amo o próximo. Então agora eu preciso amar o inimigo. Fácil? Eu quero meu inimigo passando do outro lado da rua. Não é assim? Vê como está subindo. Está subindo. E aí vai lá, gente. Eu não vou trabalhar isso aqui porque não dá tempo. Até a gente ser perfeito. Entenderam que tem uma lógica? Esse abençoado desse espírito que na última encarnação trouxe o nome de Hippolyte Delisle Rivail, chamado Allan Kardec, ele era muito bom. Muito bem inspirado, é claro, mas ele era muito bom. Aí deixa eu trazer uma fofoca, posso? Os nossos irmãos evangélicos, eles são irmãos dos espíritas, porque o mesmo pai das duas denominações religiosas. Tem certeza? Absoluta. Jan Hus foi aquele que deu o primeiro passo para chegar à revolução com Martinho Lutero e com todos os outros. O mesmo Jan Hus depois reencarna como Allan Kardec. Vocês viram? Olha o dever de irmão que a gente tem com os nossos irmãos evangélicos. É lindo isso, não é? É maravilhoso, gente. Isso é Deus agindo. Tranquilo aqui? Então aqui a gente já chegou lá, ó. A gente já é perfeito. Nossa, que maravilha. Agora eu sou perfeita. Eu vou deitar numa rede e vou esperar o mar pegar fogo para eu comer peixe cozido. É assim? Como é que a gente evolui? Sozinho? Não tem como,
gente. Enquanto a gente está evoluindo, a gente tem consequência de auxiliar os irmãos que estão junto com a gente. Porque senão a gente não tem redenção. Se eu quero só para mim, isso chama egoísmo. Agora vem a redenção coletiva. Enquanto eu estou indo aqui, eu estou indo aqui junto. Isso aqui é uma espiral. Redenção coletiva é do capítulo 18 ao capítulo 24. Vocês já tinham parado para pensar nisso? Alguém pensou, não fui eu. Eu falei que é cópia, cola. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque a maioria de nós não se deixa escolher. Todo mundo é convidado. Mas eu ia hoje, segunda-feira, lá no centro, de noite. Eu não, vou ficar em casa assistindo série, dorama. Não é? E os meninos, o que assistem? Não sei. E por aí vai. Gente, aqui eu vou acelerar um pouquinho. Aí tem todos esses aqui. Haverá falsos cristos, falsos profetas, estranha moral. Tudo isso aqui é eu e o próximo. É ou não é? Não separeis o que Deus uniu. Ele não está falando do divórcio. Ele está falando do elo amoroso que a gente tem com o próximo. Porque se Deus uniu, ninguém consegue separar. E não é só casamento, gente, não é. É todos os relacionamentos. Então é uma evolução. Então se eu me deixei escolher, eu vou subindo. Tá tranquilo até aqui? Tá difícil? Não, né? Então, se tem... E a trajetória, então, das nações? Lembra lá no começo que a gente falou que seria para o bem das nações também? Não era só para nós, era para todos. O dia que a humanidade absorver esse conhecimento, não precisa ser espírita, esse conhecimento cristão, a gente não vai mais ter problema no mundo. Daqui quanto tempo? É para já, sabia? Qual é a trajetória, então? Vamos lá? O que eu tenho que fazer? Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. O dom que Deus te deu não é teu, é presente. Teu é o que você conquistou. Olha que coisa linda. Então Deus te emprestou. Ele te deu a vida, Ele te emprestou a inteligência, por exemplo. E aí o que eu vou fazer da inteligência? Eu vou ajudar os outros a crescer junto, ou eu vou fabricar uma bomba para derrubar 2 cidades no Japão? Ou vou matar mais de 15 milhões de pessoas na Segunda Guerra? Ou eu vou libertar mais de não sei quantos bilhões de indianos sem ter levantado a voz para ninguém? Mahatma Gandhi ou Hitler. Já viram? E buscar e acharei. Eu quero que Deus me dê tudo. Mas eu não busco nada. Não vou achar, né? Se a gente ficar de braço cruzado. E aí, a redenção final. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Quando a gente passou por tudo isso, entendeu, vivenciou, a gente se religa com Deus. E aonde que a gente se religa com Deus? Não. Aonde que a gente se religa com Deus? Na oração. Mas a oração não é só daqui fora. É aqui e aqui, né? É a ação. É a ação. Então vai lá. A redenção final. Pedi e obtereis. Então a gente tem o dever de pedir. Porque quando a gente pede, a gente está carente. E quando a gente está carente, a gente abre as portas do céu. Mas aí a gente fazer da nossa oração só pedido também está errado, né? O que a gente deve fazer primeiro? Agradecer, cantar louvor, se sentir bem, fazer o bem. E aí sim pedir. Porque Deus sabe o que a gente precisa, mas nós precisamos pedir. Nós precisamos bater.
né? Na porta, buscar e achareis. Então vem lá, pedir e obtereis, e a coletânea de preces. Vocês já tinham pensado nisso? Já estudaram? Então, para quem está estudando, o Evangelho, sugestão: cada capítulo que for estudar, monte uma estrutura. Como será que isso estava na cabeça de Kardec? Talvez a gente não entre na cabeça dele, mas a gente vai ter uma noção, não vai? Vai ou não vai? Fica fácil, simples assim. Nós temos ainda mais um pouquinho, né? Rapidinho, para encerrar. Para que a gente trouxe isso? Para despertar, gente. Desperta para o estudo, desperta para o amor, desperta para o entendimento. Gente, isso está escrito dentro de nós. E veio o professor, ensinou. A gente pulou a aula dele, aí alguém anotou. Aí veio mais outros professores, trouxeram de novo a cola. A gente tem essa cola. Vamos para a estrutura dos capítulos? Ela falou, mas não é verdade. Não vai dar tempo da gente trazer todos os capítulos, mas tem a estrutura de todos os capítulos. Estão vendo aqui? Estrutura dos capítulos. Todos os capítulos do Evangelho são mais ou menos nessa estrutura aqui, ó. Todos. Então, o capítulo, ele sempre vai ser uma base para o posterior. E tem um anterior. Mas e o 1? De onde que veio o 1? Qual é o capítulo 1 do Evangelho? Não, eu acabei de trazer. Não vim destruir a lei. Aonde que está escrito sobre a lei divina? Nos 10 mandamentos, escrito na nossa consciência, mas foi trazido. E não é só na Bíblia judaica, não. No Bhagavad Gita, no Livro dos Mortos, tudo tem. Mas então, capítulo, vai ter um capítulo antecedente, certo? E vai ter um capítulo posterior. Tranquilo? Aí onde que Kardec foi buscar a base para ensinar a gente a ser feliz? Nos versículos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. O versículo-chave que normalmente dá nome ao capítulo. E às vezes tem mais um, às vezes até tem mais, tem até 4. Às vezes tem as colocações de Paulo, Atos dos Apóstolos, né? E aí depois tem o comentário de Kardec, vocês sabiam disso? Primeiro tem os versículos da Bíblia. Depois tem o comentário de Kardec. Vocês sabiam que depois é o comentário de Kardec? E ele é felicíssimo nisso. E depois tem a instrução dos Espíritos. Todos os capítulos são assim? Todos são assim? Não. A maioria é. Tem alguns que não tem comentário de Kardec. Sabe qual que não tem? Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque ele deixou os Espíritos ensinar a gente como que a gente é escolhido. Ou como a gente se deixa escolher. Tem uns que tem só comentário de Kardec e não tem as instruções dos Espíritos, como por exemplo, buscai e achareis. Como por exemplo, não separeis o que Deus uniu. Porque é uma coisa aqui da terra. Entendeu? Vamos dar um exemplo? Vai lá, capítulo 1. Não vim destruir a lei. A introdução, ele explica que ele buscou tudo isso lá em Moisés e ele já prepara o capítulo próximo. Meu reino. Olha que bonito. Vocês viram que gênio que ele é? Mas nosso Deus abençoe esse homem, né? Que ele possa conduzir todos os espíritas do planeta, porque o homem maravilhoso. E aí, qual é aonde que ele foi buscar a base? Está em Mateus capítulos 17 e 18. Eu não vou dizer, isso é dever de casa. Está em Êxodo, aí é o Antigo Testamento. E também está em Deuteronômio, Antigo Testamento. Vocês viram? Base, base, base.
Aí ele vai explicar. Aqui é Kardec. Ele vai explicar a primeira revelação, a segunda, a terceira. Vocês fizeram evangelho, estudo do evangelho para crianças aqui? Tem? A gente estuda isso? Evangelização infantil? E os adultos não precisam disso? Aí ele vai dizer a aliança da ciência e da religião. Isso está lá no capítulo 1. Aí ele já prepara os espíritos superiores, ele traz as mensagens, a nova era, que já é meu reino. Ficou fácil? Difícil? Meu Jesus! É maravilhoso, gente. Isso é bênção. Quisera-se 20% da população da Terra tivesse acesso a isso. E de fato interiorizasse na consciência. Como será que nós estaríamos? Teríamos brigas políticas? Teríamos briga com os vizinhos? Teríamos fome na terra? Por que a gente ainda tem? Sabe quando que era para a gente entrar no mundo de regeneração? Há mais ou menos 2000 anos. Estava programado por Jesus, que ele veio para cá, e logo depois já era para a gente estar num mundo regenerado. A gente só está atrasado 2000 anos. Só isso. Porque a gente achou que a gente pegasse os ensinos que Jesus deixou e a gente dizia assim, não, eu vou matar em nome dele. Ah, não fui eu, foi sim. A maioria de nós estava lá empunhando uma espada, matando os mouros, ou os mouros matando os cristãos. Ou então botando fogo nas bruxas, ou então sendo queimado. A gente fez isso, né? Não, vocês aqui são tudo gente assim, espírito perfeito. Mas eu tenho certeza que eu andei lá na Idade Média, na Baixa Idade Média, fazendo um monte de bobagem. Então, a gente que escolheu esse caminho difícil. Então, veja só. Como a gente não escolheu o caminho fácil lá, 2000 anos, precisa ouvir o Espírito de verdade, relembrar para nós tudo isso. Se a gente fizer isso, vai ficar mais fácil a vida? Ah, será? Vamos lá para encerrar? Vocês estão cansados. Aí, o Evangelho, em sua expressão total, é um vasto caminho ascensional. Lembra que eu falei que o Evangelho é lei divina? O que vale aqui na Terra, vale em todas as galáxias. Todos os Cristos planetários vão ensinar isso que Jesus ensinou para nós. É claro que nós tivemos um Cristo maravilhoso. Eu não sei como são os outros Cristos, né? Mas esse nosso Cristo foi assim, de um amor que nós não temos noção. Então, em tudo é assim. Em tudo quanto é cantinho do universo, em todas as vibrações, a vibração física, as vibrações espirituais, a lei é a mesma. Olha que lindo, gente. Por que a gente insiste, né? A gente insiste, mas eu estou com preguiça. A gente tem preguiça de estudar e fazer? Ou não tem? Não, a gente faz. A gente faz. Sabe o que precisa? Alguém envia assim, vem aqui, vamos, né? Vamos estudar junto. Eu tenho certeza que aqui tem grupos de estudos, aliás, eu vi quando cheguei, grupos de estudos maravilhosos. A gente cria elo de amor. A gente vai levar para a eternidade esses vínculos que a gente cria nesses estudos fantásticos. Não precisa ser só no Evangelho, não. Então, vai lá, gente. Cujo fim não podemos atingir legitimamente sem o conhecimento e a aplicação de todos os detalhes. Tudo que eu trouxe para vocês lá. Viram? A subida?
Vai lá, pergunta que não quer calar. Na escada. Lembra da escada? Em qual degrau nós estamos? Nada, a gente já andou bastante. A gente sabe onde a gente está, lá nas bem-aventuranças. No mínimo. Tem gente que já passou. Porque já está fazendo a caridade sem esperar nada em troca. Tem gente que é amigo, que olha para o outro e põe o ouvido para ouvir no atendimento fraterno. E fecha a boca. Não vai contar para ninguém. E vai consolar. Não tem isso? Então, vamos estar na hora de a gente parar de achar que a gente é menos. A gente já está andando. O caminho é longo. Ainda falta, assim, alguns milhões de quilômetros. Mas e daí? Vocês estão com pressa? Então, vai lá. Essa mensagem aqui, gente, é fantástica. Mais um livro. O pessoal lá de Rio Verde não pode me ver, porque eu vi o ponto para estudar. Não é verdade? Mas é bom, a gente cria vínculo, é maravilhoso. Alguém leu Renúncia? Levanta a mão. 2, 3 pessoas leram Renúncia? 4, 5. Eu penso que é um dos melhores livros que chegou para nós, dos romances. Alcione é tudo de maravilhoso. Alcione é a personagem principal. Espírito de luz, que já estava no mundo feliz, aprendendo música celeste. Pararam para pensar o que é música celeste? E voltou para a Terra, para reerguer a família. Principalmente a família e uma pessoa amada. Então leiam Renúncia, e ela vai dizer assim lá, ó, a mensagem do Cristo, ou seja, o Evangelho, se for a luz do Espiritismo, fica mais fácil, não fica? Porque nós temos a base da doutrina espírita. Deve ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Alcione, Chico Xavier e Emmanuel. Tem lógica? Foi difícil? Faz assim quem achou que foi difícil. Faz assim. Ninguém? Então faz assim quem achou que não foi. Se vocês quiserem, assistam no YouTube o Saulo César Silva, o próprio Haroldo. Tem um expositor na Federação Espírita do Paraná que também traz de uma maneira maravilhosa. Essa estrutura, quem trouxe foi a menina Nilza Pilar. Ela que estudou e trouxe isso para a gente, para ficar mais fácil. E aí todo mundo foi atrás, né? E a gente vai copiar e colar. Então, para que a gente trouxe isso hoje? Para que quando vocês forem fazer o Evangelho, pensar, opa, é mais do que só um momento de consolo. Aqui está o segredo para eu ser feliz. Vai demorar? Depende de quem? Exatamente. Depende de quando a gente vai começar. Porque se eu começar a dar o primeiro passo para subir uma montanha e não desanimar, um dia eu chego lá em cima. É isso que Kardec queria para nós. Então a gente agradece do fundo da alma a paciência de vocês. Eu sei que foi um assunto complexo, mas ele é importante. Os espíritas precisam ter noção de toda essa maravilha que a gente tem, irmão. Isso é bênção, isso é bênção. Então que a gente possa ser feliz. Muito obrigada.